Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e hoje, mais uma vez, acompanhado dos meus queridos companheiros de batalha espiritual, pastores Edson de Faria e pastor Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Muito bem, pastor. Pastor Edson, pastor Kenji, uma alegria estarmos aqui para meditarmos na palavra, aprendermos da palavra, e você que nos acompanha, esteja conosco, pode ter certeza, é bênção de Deus na sua vida. Com certeza. Olá, pastor Kenji, pastor Silvio, é uma alegria ter você também conosco, e como tenho dito várias vezes, a nossa expectativa é que o que vamos conversar aqui sirva de bênção para você. Amém. Pastor Edson, nós temos tratado, batendo papo aí sobre o Apocalipse, escatologia, tem rendido conversa aqui, né? Tem rendido, assim, realmente, pessoas têm nos procurado, graças a Deus, né? Querendo sanar algumas dúvidas. Aliás, nós pedimos que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, reportem aqui ao programa. Isto. E tentaremos responder. Tem esclarecido muitas dúvidas, pelo que eu vejo, viu? Pessoas estão muito assim, satisfeitas com as respostas, né, com o aprendizado e com as aulas aí do pastor Edson. É verdade. Pastor Edson, quando o pastor já falou isso nos outros programas, as pessoas geralmente têm um certo receio de ler, de estudar, conhecer o Apocalipse, né? É verdade. E o tema deste programa de hoje fala sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. A gente consegue encontrar bem-aventurança no Apocalipse? É impressionante, mas sim, tá? Como já falei algumas vezes também, pessoas não têm só medo, têm pavor. Eu tinha. Eu tinha 10 anos, comecei a ler, eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E é interessante que para mim algo sempre me chamou a atenção, né? Desde na ocasião eu pertencia à Igreja Presbiteriana Independente e havia um presbítero que gostava muito de pregar sobre Apocalipse. Ele pregava e pregava assim, bem enfaticamente, né? E alguns membros, quando saiu, falavam, nossa, que medo, que pavor, né? Então ficavam... E o interessante é que eu não sentia aquele medo, aquele pavor, né? E com o tempo eu fui realmente lendo, se eu não tinha medo, fui adquirindo amor por esse livro. Realmente é um livro que eu amo a Bíblia toda, mas esse livro parece que chama mais a minha atenção. E essas questões, e essas bem-aventuranças? E é verdade, nós temos bem-aventuranças, embora na leitura a gente não possa entender muito como bem-aventurança, né? Que nós vamos comentar depois. Alguns títulos delas chamam a nossa atenção de uma forma meia... Falar, nossa, mas bem-aventurança assim? Né? Entendi. Mas inclusive temos as 7 bem-aventuranças. E são 7, né? São 7. 7 bem-aventuranças. Isto vem bem de encontro ao que o livro de Apocalipse fala. Nós temos lá 7 igrejas, temos lá 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? E agora aparece as 7 bem-aventuranças, né? Então não é para a gente ter medo, é para saber que as bem-aventuranças também estão inseridas no livro de Apocalipse. O número 7 simbólico para apresentar não somente o número perfeito de Deus, mas de totalidade. De totalidade. Então é uma bem-aventurança completa. Completa. Para isso são 7. Então tá bom, vamos conhecer então. Ok. Eu vou apenas enumerar as 7, né? Depois a gente está comentando sobre cada uma delas. A primeira bem-aventurança aparece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E o título dela a gente pode chamar assim: Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam a palavra da profecia.
Né? Essa primeira bem-aventurança. Essa primeira bem-aventurança. E no finalzinho lá desse texto, fala porque o tempo está próximo. Né? Então, esse seria o primeiro. O segundo, a bem-aventurança, está no capítulo 14, versículo 13, que diz assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Alguém pode falar, nossa, bem-aventurado quem morre, mas bem-aventurado mesmo quem morre no Senhor. Felizes. Né? Felizes aqueles que morrem. O diferencial morrem é no Senhor. né? No Senhor. Né? Essa realmente é um diferencial que deve ser levado em conta. A terceira, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Né? Lembrando realmente que nós temos que estar vigilantes, né? Para que não sejamos pegos de surpresa em momento nenhum. A quarta bem-aventurança está no Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Né? Jesus Cristo deixou a ceia para que nós pudéssemos contemplá-lo. Né? É uma ordenança que Jesus Cristo deixou, embora tenha deixado também o batismo. Né? Mas essa, eu presumo que seja vou usar um termo que talvez não devesse usar, mas é a cereja, né, de bolo. Sim, do final de tudo. É o final de tudo, né, que é realmente a compensação, as bodas do Cordeiro. As né? bodas. A quinta está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz o seguinte: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha só. Então essa nós vamos também fazer um pequeno comentário sobre ela. A sexta bem-aventurança, Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, que diz assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então tem aquele que ouve Tem e o também que agora ouve, tem que guardar. o que lê, né? E não só ouvir e guardar, mas tem também que estar pronto a guardar essa profecia, obedecer, né? Obedecer praticar. Que aliás o Evangelho é isso, né? Não é só nós temos uma teoria, é nós colocamos em prática aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Né? A sétima bem-aventurança, também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém. Ao invés dela ficar vermelha, vai ficar branca. Né? A cor da pureza, né? A cor da pureza. A cor da pureza. Agora, pastor, qual a relação entre essas 7 bem-aventuranças, né, e as bem-aventuranças do Sermão do Monte? Né? Porque é o anúncio do reino de Deus, né? Exatamente. E aqui já é o reino de Deus sendo estabelecido. Lá em Mateus, nós temos um anúncio, né, das bem-aventuranças. Mas se nós pudermos criar um vínculo, nós vamos ver que não está diferente do que é apresentado aqui. Verdade. Né? Lá realmente, como o pastor falou, está um começo. Aqui é o complemento dela. Sim, né? é o estabelecimento. Como é que ela vai ser estabelecida, como é que ela vai ser colocada. Né? Então, por isso que no Evangelho, pelo menos dentro do meu entendimento, é uma prática, é um viver do dia a dia. Né? Nós aprendemos lá em Mateus, né, que era a bem-aventurança, e nós temos que viver aquilo para estarmos também de acordo com essas 7 bem-aventuranças que estão aqui. Muito bem. Pastor, quando a gente lê Mateus, né, o Sermão do Monte, a gente entende que a tradução bem-aventurança ou bem-aventurados, né, vem de uma palavra lá do grego que significa mais do que feliz. Mais do que feliz. Mais do que, agora aplicado aqui, mais do que feliz os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Por quê? Eu entendo assim, inclusive dentro do versículo, chama muito a minha atenção que diz lá no finzinho, né? Que diz que o tempo está próximo. Né? Então, imagine, desde a época que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Apocalipse, já se falava o tempo está próximo. Né?
Então nós estamos vivendo uma época hoje, que se nós olharmos para o que está acontecendo no mundo, nós temos mais a convicção de que o tempo está próximo mesmo, né? E nós podemos entender que o Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Eu às vezes não gosto muito da expressão era, né? Para mim, se tiver algum professor de português me ouvindo, vai me dar 0. Que para mim, a convicção é, no princípio o verbo é Deus, porque eu acho que nós não podemos conjugar esse verbo, especialmente no passado, né? Que ele continua sendo... Sempre será, né? Sempre será, né? Então, eu sempre gosto de, quando eu leio, mentalmente eu coloco né? Não era, né? Porque ele é presente, né? Então, Deus não tem Deus é atemporal, né? Então, eterno. Então, gosto muito de colocar as palavras no presente, né? Ele é, né? Mas nós vamos ver, então, que lá naquele princípio, né, diz que o verbo era Deus, estava com Deus, o verbo era Deus, né? E nós temos que entender que nós temos que ler a palavra, nós temos que guardar a palavra, né? E antes disso temos que ouvir, né? E nós ouvimos o quê? Né? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir, né? Então nós temos hoje, especialmente hoje, nós temos a grata satisfação, a bem-aventurança de termos a palavra de Deus completa em nossas mãos. Sim, é verdade. Né? Então, nós não temos aquele trabalho de estar compilando, já está compilado, né? Até isso Deus já nos favoreceu, né? Nós ganhamos até isso com relação àquela época. Então, nós temos que estar verdadeiramente felizes, porque podemos ler, podemos ouvir, e especialmente, nós temos que guardar essa palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? Então esse é o contexto, que não é porque eu ouvi, eu li e eu guardei, que eu também vou guardar só para mim. Né? Nós temos que olhar o que está escrito em Mateus no final lá, né? Temos que divulgar essa palavra, pregar essa palavra. Né? Então isso nos dá prazer de falar desta palavra. Quando diz lá, bem-aventurados, né? Porque ela nos instrui, nos ensina, nos corrige e nos consola. Tá certo. A palavra do Senhor, ela é consoladora também para nós, né? E por meio dela, nós somos treinados para toda boa obra. Amém. Pastor Silvio, o irmão que é especialista na evangelização, Sim. Né? O irmão essa profecia no Apocalipse diz que Jesus voltará. Sim. Né? E como o pastor Edson nos ensinou, João escreveu isso há muito tempo atrás, primeiro século, né? Já estamos no século 21. Né? Se alguém chegar e falar assim, mas falou que vai voltar, mas já passaram mais de 2000 anos, não voltou, será que isso é verdade? O que o irmão falaria para essa pessoa? Interessante, pastor, que isso já acontecia naquela época. Na Bíblia conta que pessoas diziam, ele dizia que ia voltar, e até agora, né, inclusive, e não é de hoje que nós ouvimos isso, né, nós como os cristãos, como os crentes, como os evangélicos, sempre estamos ouvindo isso, mas na verdade, eu penso que essa esperança, porque se Jesus disse que ia voltar, era para que nós pudéssemos ter esperança, né, e saber que ele vai voltar, ele é fiel. Eu até imagino e penso que ele não volta ainda pela misericórdia, porque muitas pessoas precisam ser salvas, e nós precisamos trabalhar bastante, nós como evangélicos e evangelistas também, temos que trabalhar bastante, e essa é a minha preocupação hoje, viu, pastor? Nós estamos estudando Apocalipse, e existe uma preocupação de que muitas pessoas ainda não têm esse direcionamento de Deus através da palavra. Eu acredito por isso que Jesus não volta, porque ele está dando oportunidade, né? Mas a paciência de Deus. A paciência de Deus, porque se ele diz que vai voltar, ele vai. Da mesma forma que ele veio, que foi uma promessa, e ele veio, né? Ele voltará. E a palavra de Deus diz, a tua palavra é a verdade. A tua palavra a tua palavra é verdade. Então nós poderíamos pensar assim, que são bem-aventurados, mais que felizes, os que leem, ouvem, guardam e creem, então, na palavra dessa profecia. Eu até faço uma analogia desse mais do que feliz,
com o que Jesus diz, né, através do apóstolo Paulo, no Evangelho, aliás, no livro, na Carta aos Romanos, no capítulo 8, 37, quando diz assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus Cristo. Então, existe uma diferença, ou seja, tem o perdedor, não precisa falar, existe o vencedor. Só que em Cristo nós somos mais que vencedor. Mais que vencedor. Assim que eu faço uma analogia também no sentido de que existe vários assim, sentidos de felicidade, de alegria, né? Mas essa alegria é uma alegria eterna. Por isso que nós somos mais do que felizes. Porque é uma alegria, comunicada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, que não é uma alegria que começa agora, termina amanhã de manhã. Eu imagino que seja assim, se temos o amor que excede a todo entendimento, a paz que excede a todo entendimento, então também uma alegria que excede a todo entendimento, né? Muito bem. Mais do que feliz. E excede mesmo, né? E excede. É inexplicável. Não se consegue explicar realmente. Muito Mas bem. É algo que vem de fora para dentro, não é algo que a gente recebe de fora como alegria do mundo. Sim, né? de dentro para fora. De dentro para De fora. dentro para fora. Muito bem. Pastor, e a segunda bem-aventurança? Aqui agora já falando de morte. Aí o irmão já deu até né? Como é que pode ser feliz? Pode a gente, né? Dentro desse contexto aqui, nós imaginamos, pelo menos dentro daquilo que eu pude aprender, está se referindo mais àquelas pessoas que estão já diante da grande tribulação. Deixa eu só ler aqui para que o nosso ouvinte não eu bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13. Então são mais do que felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Exatamente. Né? Então, como é que a gente liga? O desejo de Deus, pelo menos também dentro da minha visão, é que aqueles que suportaram as perseguições estejam diante dele. Então essa também é uma bem-aventurança, né? Porque Deus não é aquele Deus que deixa a pessoa desprovida de qualquer coisa, né? Então tem sempre um motivo, tem um objetivo, e o objetivo de Deus é trazer aquele que uma vez disse a ele sim, trazer diante dele para o seio dele. Né? Então isso significa que a morte não é um castigo. A morte não é um castigo. Né? Aliás, a morte é uma consequência do pecado. Né? Isso já aconteceu lá na época de Adão e Eva, e aquilo é uma consequência que passou para o nosso DNA. Né? Então o pecado nós temos realmente chamado para alguns pecado original, né? Que já está dentro de nós. Então nós temos que nos convencer de que somos pecadores, né? E aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e saber que a recompensa por morte acidental, por morte natural, ou mesmo por uma morte provocada como enfermidade, ou mesmo aquela em termos da besta está querendo dizer que ela é superior, né? Mesmo diante disso, Deus está com os braços abertos esperando o servo dele chegar. Então a morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, né? E que seja o final dele, mas para uma pessoa salva morrer, ele já está sendo levado para o seu lar eterno, né? Então é uma recompensa. É uma recompensa. É uma recompensa de que o homem está. Se nós olharmos lá, a morte no Salmo 116, versículo Eu pensei 15, nisso agora, pastor. A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Né? Alguém fala, puxa vida, mas que Deus mais esquisito, né? Mas não, é que Ele nos ama tanto que mesmo diante da morte Ele nos quer na presença A preciosidade é que custa muito caro para Deus, né? Exatamente. A morte é tão dos santos é preciosa no sentido que custa muito para Deus. E custou caro também a morte do filho dele. Sim. Nós pensamos dentro do contexto humano, como é que estava o coração de Deus quando teve que dar o seu filho único, unigênito, né, que não tinha outro, tá, a favor de cada um de nós que éramos inimigos dele. Agora, pastor, o João, né, o autor da carta do Apocalipse, ele diz, bem-aventurados os mortos que desde agora, então vamos imaginar, Jesus não voltou ainda, mas tem crente morrendo. Tem. Né? Eu
onde eles estão indo? E de repente, não é a partir de agora, desde a época Desde a antes época, de Jesus. Exato. Né? Antes de vir. Então, para o reino, eu lembro muito daquele texto do Lázaro e o Rico. Sim. Né? Que quando A parábola do Lázaro. A parábola do Lázaro, né? Que o rico morreu e foi para o Hades, né? Sim. E depois o pobre morreu, só que ele foi Conduzido para o seio de Abraão, né? Então nós estaremos sendo conduzidos, sim, para o seio de Abraão, junto de Deus, né? E que alguns falam até que Jesus Cristo desceu ao Hades, né? Enquanto ele não ressurgiu, mas eu entendo que ele foi lá para dizer: olha, gente, eu estou vivo, tá? Entendi. Tá? Só Não foi para pregar o evangelho lá para eles. Esse povo que está no Hades, que está na carta de Pedro, né? São aqueles que estão condenados. Que estão condenados. Estão né? condenados. E que morreram imaginando que Jesus Cristo não tinha nada a ver. Né? E negaram a Jesus Cristo. Né? Agora, aqueles, por exemplo, nós tivemos vários irmãos e irmãs que faleceram durante esse período da pandemia. Né? Eles estão no paraíso ou não estão? Eles estão no paraíso. Estão no paraíso. A minha visão é essa. Que eles estão no paraíso. Seio de Abraão. O seio de Abraão. Exatamente. Estão já no gozo do paraíso. No gozo do paraíso. Igual aquela história, aquele evento onde o ladrão, ele está ao lado de Jesus. Jesus fala que estaria hoje estarás comigo no paraíso. Entendi. Né? Então, nesse sentido, nós encontramos essa bem-aventurança. Exatamente. Porque não é algo que vai estar esperando alguma coisa para estar dentro do paraíso. Entendi. Já está. Os anjos já vieram buscar e levar. Entendi. E é o que o pastor Silvio destacou, né? Morrem no Senhor, né? Senhor. Exatamente. Inclusive, o apóstolo Paulo, no mesmo texto de Romanos, capítulo 8, ele diz que nada nos separa do amor de Deus e nem a morte. Nem a morte nos separa do amor de Deus. Então, aí que nós vemos realmente a fidelidade de Deus da sua palavra. Que realmente nem a morte, nem anjo, nem principado, nem profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Isso é uma promessa, obviamente, para aqueles que creem em Jesus Cristo, entregaram sua vida para Ele. É certeza de salvação. Então, morrer no Senhor, então é morrer crente em Cristo. Exatamente, crente em Cristo. Exatamente. É algo que quem não é salvo não entende, né? Como é que morrer assim? Como é que morrer pode levar alguma coisa boa, né? Alguma exatamente. bem-aventurança, né? Pois é. Então essa bem-aventurança, como o pastor Silvio disse, morrer no Senhor. Né? Como o irmão disse também, né? A morte do crente não é uma tragédia, né? Sim. Embora ninguém fique feliz. Porque o homem não foi criado para essa separação. Sim, né? sim. Mas então, fisicamente, a gente entende a separação daquela pessoa que foi. Né? Mas quem é crente sente também, de uma certa forma, alegria, porque sabe aonde a pessoa vai estar. Entendi. Essa é o que o mundo acha que a gente é meio louco, né? Eu ouvi uma mensagem, obviamente, dentro de um culto fúnebre, que achei muito pertinente, um pastor. Ele diz assim que quando o crente morre, a gente não o perde. Né? A gente geralmente fala, perdeu um ente querido, tal. Ele falou assim, você só perde algo que você não sabe onde foi parar. Você perdeu, você não sabe para onde foi parar. É verdade. Agora, o crente não. O crente você sabe onde ele foi parar. Então você não perdeu. Exatamente. Né? O nosso esforço está no sentido de ter o grande reencontro. Exatamente. Né? O que a gente perde fisicamente é a presença da pessoa junto com a gente. Isso realmente é um sentimento que se alguém não tivesse isso, né? Ou a pessoa não era benquista, né? Sim. Mas dentro do nosso pensamento, nós estamos perdendo a presença da pessoa, mas não que nós não saibamos onde ela esteja. Eu acho que ainda vai dar pano para manga aqui. Nós estamos falando apenas da segunda bem-aventurança, né? Já estamos terminando o programa. Passou rápido. Jesus, com relação à morte, ele diz assim, no Evangelho de João 12, 24 a 26, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perdê-la. Mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna.
Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Amém. Amém. Interessante, Amém. né? Amém. isso É aí por mesmo. isso que também são bem-aventurados os mortos que morrem no céu, porque estarão diante do Pai. Pai. Do Pai. Meu Deus do Do céu. Pai, né? É verdade. Bom, estamos no final do programa, né? Só falamos de 2 bem-aventuranças, são 7. Eu Né? imaginei que a 7 fosse. Não, vai dar pano pra manga, já Muito falei. bom, mas né? tá bom. Mas uma palavra de saudação final, pastor Silvio, para o nosso querido ouvinte. Diante desse versículo e do nosso bate-papo aqui, nosso estudo, pastor, o meu convite para o próximo, esteja conosco no próximo programa, Nova Vida, aqui sobre estudo, e que Deus continue abençoando a sua vida, assim como Ele tem nos abençoado. Até a Amém. próxima. Amém, Amém. pastor Edson. É como o pastor Silvio falou, e o pastor Kenji também, só falamos de 2, né? Não percam o próximo, que ainda tem uma sequência de mais 5. Vamos ver se a gente fala 2 ou 3 ou as 5, né? Mas que Deus nos abençoe. Foi um prazer ter você conosco. Que a sombra de Jesus Cristo esteja sobre você. Amém. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e aguardamos por você no próximo programa Nova Vida. Até lá. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.